Força Aérea dos Estados Unidos impõe restrições de voo na Califórnia após avistamento de drones na Planta 42, um centro de desenvolvimento de tecnologias militares avançadas. Vimos tantos filmes sobre os Estados Unidos e seus serviços secretos que, se ficção fosse realidade, o mapa do país estaria repleto de pontos críticos onde missões ultra secretas são realizadas. A história que veio à tona há alguns dias poderia perfeitamente ser um enredo de um filme. No entanto, o que aconteceu não é apenas verdade, mas até o momento ainda não há uma resposta clara das autoridades. O enclave é uma ramificação da base aérea de Edwards, que abriga projetos de defesa dos secretos para empresas como a Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, além de um centro de teste de voo para a NASA, entre outras palavras. Estamos falando de uma série de projetos avançados de desenvolvimento aeroespacial militar. Nos últimos dias começaram a surgir notícias estranhas no local, enquanto a mídia relatava que muitos moradores de Palmdale, Califórnia, informaram ter visto vários objetos não identificados no céu. A história coincidia com outra. Uma série de relatórios do Pentágono mencionava sistemas aéreos não tripulados em torno da Planta 42. Segundo um relatório do meio The War Zone, Mari Kozaitz, chefe de operações de mídia do 412 Team Test Winning na base aérea de Edwards, confirmou que as restrições de voo na área impostas pelas Forças Armadas americanas foram implementadas devido ao aumento de atividade de drones. Outras bases dos Estados Unidos também experimentaram atividade suspeita de drones, incluindo a situação classificada como notável na base aérea de Langley em dezembro, que gerou preocupações sobre espionagem. Observamos várias atividades de drones sobre a Planta 42 nos últimos meses. O número de drones variou, assim como o tamanho e a configuração dos mesmos. A Força Aérea Americana não demorou a reagir. Atualmente foram impostas restrições temporárias de voo ao redor do aeroporto da região, mesmo que compartilhar a pista com a Planta 42, proibindo todas as operações de drones em um raio de vários quilômetros e até 300 metros de altitude acima do nível do mar. Essas restrições estarão em vigor até 15 de setembro. Estamos falando de uma instalação que abriga a divisão Skunk Works da Lockheed Martin, o programa de desenvolvimento avançado, além de outros projetos aeroespaciais secretos, incluindo o programa de bombardeio furtivo invisível B-21 Raider. Em outras palavras, o que é desenvolvido e testado dentro das instalações é tão crucial que pode ser alvo de atividade de espionagem. Os primeiros vídeos de supostos avistamentos em Palmdale começaram a aparecer nas redes sociais em 17 de agosto, embora tenha sido revelado que muitos dos clipes eram falsos. A quantidade de incidentes inexplicados com drones ao redor das instalações militares dos Estados Unidos é motivo de preocupação para as autoridades por um motivo crucial. Além da base aérea, também foi relatado que navios da Marinha dos Estados Unidos experimentaram voos de enxame de drones, aumentando a probabilidade de que todos esses avistamentos sejam algum tipo de atividade de espionagem estatal. O governo geralmente tem tentado minimizar os incidentes. De fato, tem se mantido em silêncio sobre os recentes avistamentos em Palmdale, enquanto a Força Aérea implementa várias medidas para tentar capturar o que quer que esteja rondando a área. E descobrir do que se trata, o Pentágono e outras agências governamentais sugerem que por trás desses movimentos pode haver alguma grande potência, talvez a China, utilizando algum tipo de dispositivo, ou até mesmo um dos conhecidos balões atmosféricos, de acordo com Kozaitz. Agora estamos monitorando a situação para determinar se há alguma intenção maliciosa, e mesmo que não haja, estamos tentando descobrir quem ou por que essas incursões estão sendo realizadas. Embora não tenhamos recebido relatos oficiais de fenômenos aéreos não identificados, é muito provável que qualquer fenômeno da nossa área seja composto por pequenos sistemas aéreos não tripulados ou drones, concluiu. A principal suspeita não é nova no setor. Os drones se tornaram uma espécie de incômodo para os aeroportos desde que os modelos mais acessíveis chegaram ao mercado. Houve vários casos de interferência de drones nos principais aeroportos do mundo, incluindo famosos casos durante as férias de Natal de 2018 em Londres, que forçou o cancelamento de centenas de voos. Os blindados italianos no ataque à Rússia, enquanto a Leonardo fabrica arma nuclear. A guerra contra a Rússia entrou em uma fase nova e mais perigosa com a incursão das forças ucranianas na região russa de Kursk. O New York Times chama isso de a maior incursão estrangeira na Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, desde que a Rússia foi invadida pela Alemanha nazista e seus aliados. Com a Itália na vanguarda, a mídia política dominante a apresenta como uma jogada estratégica brilhante que é para aliviar a crescente pressão russa na frente de Donbás. Dessa forma, oculta as pesadas perdas em termos de veículos blindados e homens que as forças ucranianas estão sofrendo das forças russas em Kursk.
A incursão das forças ucranianas nessa região russa foi, na verdade, planejada e organizada pelos comandos dos Estados Unidos da OTAN. Com um objetivo estratégico muito mais amplo, eles concentraram o ataque em uma área de fronteira guarnecida apenas por jovens recrutas e guardas de fronteira que não conseguiram resistir ao ataque repentino de tanques e artilharia. A rápida conquista de cerca de 1.000 km² do território russo, a captura de mais de 300 recrutas, a destruição de 3 pontos importantes como mísseis dos Estados Unidos, os crescentes ataques de drones nas profundezas da região de Moscou. Tudo isso visa mais do que apenas o objetivo territorial, semear desconfiança na Rússia sobre a capacidade do governo do próprio presidente Putin de garantir a segurança do país, de modo a enfraquecer a frente interna de resistência. Isso ocorre em um momento em que os Estados Unidos e a OTAN estão intensificando a instalação de armas nucleares de alcance intermediário perto do território russo, e uma estratégia nuclear secreta está vindo à tona. Em um documento confidencial relatado no New York Times, o presidente Biden ordenou que as forças dos Estados Unidos se preparassem para possíveis confrontos nucleares coordenados com a Rússia, China e a Coreia do Norte. A participação italiana nessa estratégia de guerra catastrófica é muito maior do que parece. Os veículos blindados italianos que o governo doou a Kiev, juntamente com o treinamento das tripulações, estão participando da incursão em território russo no Kursk. Isso é confirmado pelo vídeo de destruição de um destes veículos blindados pelas forças russas em Kursk. A Itália também participa da preparação para a guerra nuclear, violando o Tratado de Não Proliferação. Ela não apenas implanta bombas nucleares dos Estados Unidos no seu território e se prepara para usá-las, mas, por meio da Leonardo, constrói mísseis nucleares para o arsenal francês. Catástrofe nacional. O economista prevê colapso demográfico da Ucrânia. O economista ucraniano Alexei Kush pintou um retrato sombrio sobre a atual situação com os nascimentos na Ucrânia, que caíram mais de 30% em 2023 relativamente a 2022. A população da Ucrânia pode diminuir para 10 milhões de pessoas em 75 anos, avaliou o economista ucraniano Alexei Kush. Literalmente, em 3 encarnações de 3 gerações, em 75 anos, a população da Ucrânia pode diminuir para 10 milhões de pessoas. Em primeiro lugar, como resultado da migração da queda da taxa de fertilidade das mulheres para menos de 1. Diz Kush, uma declaração na sexta-feira na rede social Facebook, proibido na Rússia por ser considerado extremista, tal como a empresa mãe Meta. Ele lembrou que em 2022 nasceram na Ucrânia 230 mil crianças, em 2023 o número foi de apenas 187 mil, ou seja, a taxa de natalidade caiu mais de 30%. Na realidade, segundo o especialista, a situação pode ser ainda pior. Ele não descartou que Kiev tenha contabilizado nas estatísticas da taxa de natalidade no ano passado de todas as crianças para as quais as autoridades de registro ucranianas emitiram certidão de nascimento, o que significa que mais de 187 mil bebês poderiam ter nascido no exterior, principalmente nos países da União Europeia. A guerra é uma tragédia nacional e a crise demográfica é uma catástrofe nacional. Eu não entendo as pessoas que ainda não entenderam essa simples verdade, resumiu Kush. Venezuela e Irã ratificam a intenção de explorar novas vias de cooperação. Autoridades da Venezuela e do Irã ratificaram neste sábado, 24 de 8 de 2024, acordos de cooperação mútua e manifestaram a intenção de encontrar novas vias de apoio para fortalecer os acordos. Tivemos uma conversa com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, na qual reafirmamos a sólida amizade entre nossos países e ratificamos os atuais acordos de cooperação, com o objetivo de explorar novas áreas, disse o ministro das Relações Exteriores venezuelano Ivan Gil em mensagem publicada em seu canal Telegram. O chanceler acrescentou que seu homólogo iraniano transmitiu o apoio do seu governo à Venezuela face à atual onda de agressão para poder desestabilizar o nosso país. No dia 5 de agosto, a Venezuela agradeceu ao Irã pelo apoio à reeleição do presidente Nicolás Maduro nas eleições realizadas no país no dia 28 de julho. Dispositivo chinês de resfriamento para aeronaves hipersônicas revoluciona a tecnologia e deixa os Estados Unidos em alerta. A China deu um passo gigante na corrida tecnológica global, desenvolvendo um sistema inovador para resfriar veículos hipersônicos, pegando os Estados Unidos de surpresa. Essa nova tecnologia permite que aeronaves supersônicas mantenham seus sistemas funcionando em temperaturas extremas, um desafio que tem desafiado cientistas do mundo todo. A pesquisa liderada por cientistas chineses, publicada em uma revista científica especializada, revela um dispositivo capaz de operar por até 2 horas e meia. Tempo suficiente para uma viagem ao redor do mundo, segundo o portal de notícias Sul China Morning Post. Essa descoberta coloca a China à frente dos Estados Unidos e da Rússia na corrida para dominar a tecnologia hipersônica, que promete revolucionar a forma como as nações conduzem guerras e exploram o espaço.
Veículos e pessoas são aeronaves capazes de viajar a velocidades superiores a 5 vezes a velocidade do som. Essa velocidade extrema gera calor intenso que pode danificar os sistemas eletrônicos e a estrutura da aeronave. Por isso, desenvolver sistemas de resfriamento eficientes é fundamental para o sucesso dessa tecnologia. A nova tecnologia chinesa é considerada um grande avanço porque oferece uma solução simples e eficaz para um problema complexo. O dispositivo utiliza a própria energia térmica gerada pelo atrito com o ar para impulsionar o sistema de resfriamento, o que torna mais eficiente e confiável. Além disso, o sistema é reutilizável e de baixo custo, o que torna atraente para aplicações militares e civis. A China já desenvolveu mísseis e pessoas que estão trabalhando em aeronaves tripuladas capazes de realizar voos globais. Sim, ainda segundo o Sul China Morning Post, os Estados Unidos reconhecem que estão atrás da China de armas hipersônicas. Uma investigação no Congresso americano concluiu que sistemas de resfriamento inadequados são um dos principais obstáculos para o desenvolvimento de mísseis hipersônicos americanos. A descoberta chinesa coloca ainda mais pressão sobre os Estados Unidos para acelerar seus próprios programas de pesquisa e desenvolvimento. A tecnologia hipersônica tem o potencial de alterar o equilíbrio de poder global, e a China está investindo pesadamente para se tornar líder nesta área. O avanço da China é um marco importante para a corrida global para desenvolver capacidades hipersônicas. Enquanto a China já revelou o míssil planador hipersônico DF-17 e está testando novas armas com alta velocidade e alcance global, os Estados Unidos enfrentam dificuldades para desenvolver sistemas de resfriamento adequados para seus próprios projetos hipersônicos. Um relatório recente do Congresso dos Estados Unidos identificou a inadequação do sistema de resfriamento como fator crucial que impede o progresso dos Estados Unidos em armas hipersônicas. A inovação chinesa destaca a necessidade urgente de melhorias tecnológicas para enfrentar as novas ameaças e desafios impostos por essas armas avançadas. Novo aliado promete desmantelar a logística do crime produzido no Brasil. O radar de defesa antiaérea com capacidade de monitorar até 60 km de raio entra em atuação na região de fronteira. O radar Saber M60, considerado um marco tecnológico nacional, foi instalado pelos militares que atuam na Amazônia na última quarta-feira, 21 de agosto. A informação é do governo federal. Desenvolvido pelo Centro Tecnológico do Exército em Embraer, trata de um equipamento de baixa altura e originalmente projetado para a defesa antiaérea. Na Amazônia, ele será usado para detectar e rastrear movimentações aéreas, inclusive aeronaves usadas no transporte de garimpeiros e suprimentos. Segundo o governo federal, que adota a mesma estratégia para tentar desmantelar a complexa logística e sustenta as operações clandestinas de extração de ouro na terra indígena Yanomami, a capacidade do radar de operar em condições climáticas adversas é crucial para enfrentar os criminosos em áreas de difícil acesso. Além disso, a tecnologia proporciona resposta rápida e eficaz contra atividades clandestinas. Isso porque o garimpo ilegal depende de rede de transporte e abastecimento por via aérea, em razão do acesso limitado por terra. Com o radar, as forças de segurança vão distinguir com mais facilidade as aeronaves do crime. O radar atuará de forma integrada com satélites, drones, bloqueios terrestres, fiscalização intensificada em rotas fluviais. Segundo o governo, desde o início das operações já foram destruídas 27 pistas de pouso clandestino e inutilizados 63 mil quilômetros de ouro negro. 63 mil quilos de ouro negro, 12 mil litros de gasolina de aviação, 86 mil litros de óleo diesel, sem contar a destruição de acampamentos e equipamentos como motores e antenas. Rússia, militares da Ucrânia sofrem mais de 2.100 baixas em 24 horas na zona de operação especial. As Forças Armadas da Rússia eliminaram mais de 2.000 militares da Ucrânia em diversas direções nas últimas 24 horas, informou o órgão militar russo. Os agrupamentos de tropas russas, Zapad, Oeste e Sul, atacaram com sucesso áreas na região de Kharkovia, na República Popular de Donetsk, eliminando
1.210 efetivos, 11 veículos militares, um sistema de artilharia propulsado Braver-Hert, 7 depósitos de munição e outros atos militares ucranianos, relatou no sábado 24 o Ministério da Defesa da Rússia. Enquanto isso, os agrupamentos russos Sérvia Norte e Vostok Leste, aniquilados nas áreas de Kharkovia e República Popular de Donetsk, até 265 soldados, 19 veículos militares e 2 obuseiros Caesar, continuou ele. Já os agrupamentos de tropa 13 Centro e Dnieper, eliminados nas regiões de República Popular de Donetsk, região de Kherson e Zaporozhye, mais de 645 combatentes, 15 veículos militares e obuseiros M777, MS-TAB B-2, D-33, M-198 e 2 estações de guerra eletrônica, acrescentou o órgão militar. Além disso, a aviação tática operacional, drones, tropas de mísseis e artilharia dos agrupamentos de tropas e sistemas de defesa antiaérea da Rússia atingiram um lançador de mísseis antiaéreo S-125, 2 sistemas de guerra eletrônica, um depósito de combustível, lubrificantes, uma instalação de produção de drones, 3 mísseis táticos operacionais ATACMS, 5 bombas guiadas Hammer, 12 foguetes HIMARS e 44 drones. Documentos desvendam planos de 1940 da Inglaterra e da França para atacar a União Soviética. A Rússia publicou documentos da inteligência soviética que mostram que Paris e Londres contemplavam iniciativas sérias contra Moscou no início da Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido e a França tomaram no início de 1940 a decisão fundamental para iniciar uma guerra contra a União Soviética, atacando a partir da Finlândia e do Cáucaso, e estabelecer um governo nacional russo. Revelam dados da inteligência soviética obtidos do Arquivo Militar Estatal da Rússia, publicados pela Biblioteca Presidencial da Rússia. Assim, Lavrent Beria, comissário do povo para assuntos internos da União Soviética, enviou uma mensagem datada de 13 de janeiro de 1940 a Kliment Voroshilov, comissário do povo para a defesa, citando informações do Conselho Supremo da Guerra transmitidas a Moscou pela inteligência externa soviética em Paris e França. O Conselho era o órgão oficial máximo da liderança militar do Reino Unido e da França e era presidido pelos primeiros ministros Neville Chamberlain e Edward Daladier, respectivamente. Na última reunião do Conselho Supremo da Guerra foi tomada uma decisão de princípio para lançar uma ação militar contra a União Soviética. Com base nessa decisão, foi lançada uma forte campanha antissoviética em todos os jornais para preparar a opinião pública, escreveu Beria. Segundo o chefe do Comissariado do Povo para Assuntos Internos da União Soviética, essa decisão do Conselho Militar implicou a renúncia de Les Hore Belisha, secretário de Estado para Assuntos da Guerra do Reino Unido, que nesse estágio se opunha categoricamente à guerra com a União Soviética. Beria referiu que a decisão foi tomada para, aproveitando a então guerra em curso da União Soviética com a Finlândia, apanhar a União Soviética desprevenida, principalmente através de Leningrado, atualmente São Petersburgo, Rússia. Foi sugerida a mobilização dos imigrantes brancos russos monarquistas que deixaram o país durante a Guerra Civil Russa em 1917 e 1922. E todos os jornais estão cheios de artigos sobre as supostas grandes derrotas do Exército Vermelho na Finlândia, notou Lavrent Beria, mas também era necessário preparar um pretexto. Para isso, o Reino Unido e a França preparariam materiais falsificados que responsabilizassem a União Soviética pela inclusão da Segunda Guerra Mundial e, ao mesmo tempo, retratassem a atuação de Londres e Paris como inocente, segundo um documento do Serviço de Inteligência Externa da Rússia. No entanto, o fim da Guerra Soviética-Finlandesa, já em março de 1940, o sucesso militar da Alemanha na Europa Ocidental, poucos meses depois, incluindo contra a França, tornaram inviável a realização desses planos. Como notado por historiadores, o Reino Unido e a França empurraram durante a década de 1930 o Terceiro Reich para a guerra contra a União Soviética de forma calculada e proposital, com a chamada política de apaziguamento, incluindo o Pacto de Munique em 1938, quando a Tchecoslováquia, ocupada pela Alemanha, tornou-se vítima dessa política. Em resposta, o líder alemão Adolf Hitler prometeu não atacar o Reino Unido e a França e concluir pactos de não agressão com eles. Além disso, o Reino Unido, para se proteger de um ataque da Alemanha, declarou que estava disposto a fazer concessões consideráveis, como, por exemplo, abandonar seus compromissos com a Polônia. Em negociações com a União Soviética em Moscou, no verão de 1939, a França e o Reino Unido assumiram compromissos claros. As negociações foram interrompidas definitivamente pela Polônia, que declarou estar pronta para aceitar assistência militar somente de Paris e Londres, mas não de Moscou.
A liderança soviética, por sua vez, já tinha planos para um ataque alemão à Polônia ou os estados bálticos, que em caso de vitória permitiria o marcha diretamente para a fronteira com a União Soviética. Além disso, a União Soviética enfrentava uma ameaça de invasão do Japão na área do rio Kalingol, pertencente à Mongólia, com a qual o Exército Vermelho já estava combatendo. Tudo isso levou o líder soviético Joseph Stalin a tomar uma decisão difícil, um pacto de não agressão com a Alemanha nazista. Assentado em 23 de 1939 em Moscou, por Vyacheslav Molotov e Joachim von Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores da União Soviética e da Alemanha, respectivamente. O conteúdo do tratado não divergiu das normas do direito internacional e da prática de tratado dos países adotados para tais acordos, notam os historiadores. Além disso, a União Soviética foi o último de uma sucessão de países para assinar um tratado de não agressão com a Alemanha. O tratado também inclui um protocolo adicional secreto sobre a delimitação das esferas de interesse da Alemanha e da União Soviética. A zona de influência soviética inclui os estados bálticos, o leste da Polônia, incluindo Belarus e a Ucrânia ocidentais, a Bessarábia, territórios que anteriormente faziam parte do Império Russo. Isso permitiu à União Soviética frustrar os planos de guerra relâmpago alemão no verão de 1941. Além disso, apontam os historiadores, o pacto frustrou os próprios planos do Reino Unido e da França para atacar a União Soviética. Que faz do F-16 o avião de combate mais vendido do mundo? Pergunta. Conheça versões, atualizações e o impacto global deste ícone da aviação militar. O F-16 Fighting Falcon, desenvolvido pela General Dynamics e agora produzido pela Lockheed Martin, tem sido um pilar indiscutível na aviação militar por 50 anos. Este caso, concebido inicialmente como um avião de combate leve manobrável, evoluiu até se tornar uma das aeronaves mais operativas e versáteis da história da aviação. Este artigo explora em profundidade a história do desenvolvimento, as versões e a relevância global do F-16, um avião que deixou uma marca indelével na defesa aérea de múltiplas nações. O desenvolvimento do F-16 remonta no final da década de 1960, quando a Força Aérea dos Estados Unidos enfrentava a necessidade de melhorar sua frota de avião de combate em resposta às lições aprendidas no conflito da Coreia e do Vietnã. A Guerra Fria estava em seu auge e a ameaça soviética impulsionava os Estados Unidos a buscar um caça que combinasse alta manobrabilidade, velocidade e baixo custo operacional. O coronel John Boyd, juntamente com o matemático Thomas Christie, foram fundamentais na conceitualização deste novo caso. Juntos desenvolveram a teoria da manobrabilidade energética, um conceito que permitiria projetar um avião capaz de superar seus adversários em combate aéreos fechados. Essa teoria se baseava na análise de variáveis como velocidade, impulso, resistência aerodinâmica e peso, e proporcionava uma fórmula para otimizar a capacidade de combate do avião. Em 1969, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos lançou um programa Lightweight Fighter, LWF, cujo objetivo era desenvolver um caça leve com capacidade avançada de manobrabilidade. 6 propostas foram avaliadas, mas apenas 2 avançaram: o YF-16 da General Dynamics e o YF-17 da Northrop Grumman. Após uma série de testes rigorosos, o YF-16 foi selecionado como vencedor em 1975, devido à sua superioridade de desempenho, custo operacional e implementação inovadora do sistema Fly-by-Wire, que oferecia maior precisão de controle de avião. O F-16 foi projetado para ser um caça leve capaz de realizar missões de combate ar e ar-terra com igual eficácia. Uma de suas características mais distintivas é a sua cabine de bolha, que proporcionava uma visibilidade sem precedentes para o piloto. Além disso, o assento está inclinado a 30 graus para trás para reduzir os efeitos da força G durante manobras em alta velocidade, o que permite ao piloto manter o controle do avião em condições extremas. O avião está equipado com o motor Pratt Whitney F100, que lhe permite atingir velocidade até Mach 12, aproximadamente 2.400 km/h. O F-16 foi um dos primeiros aviões a incorporar o sistema de controle Fly-by-Wire, que substitui os cabos mecânicos tradicionais por controles eletrônicos, melhorando a manobrabilidade e a estabilidade do avião. Esse sistema foi revolucionado na década de 1970 e continua sendo um padrão na aviação moderna. Em termos de armamento, o F-16 está equipado com um canhão M61 Vulcan de 20 mm, capaz de disparar até 6.000 projetos por minuto. Além disso, pode transportar uma ampla variedade de mísseis e bombas, incluindo mísseis AIM-9 Sidewinder e AIM-120, AIM-100 mísseis ar-terra, AGM-65 Maverick e bombas guiadas por laser. Essa versatilidade permite que ele realize missões de superioridade aérea, ataque alvos terrestres, supressão de defesas aéreas inimigas.
Ao longo de 5 décadas de serviço, o F-16 passou por uma série de atualizações e modificações, resultando em múltiplas versões, cada uma projetada para atender às necessidades específicas de seus operadores. O F-16A Block, AB Block 1, 2, 10, 15 e 20, as primeiras versões do F-16, conhecidas como Block 1, 5, 10 e 15, introduziram melhorias incrementais da aviônica e no design estrutural. A versão Block 15 foi especialmente significativa, com um estabilizador horizontal maior que melhorou a manobrabilidade do avião. A versão A era monoposto, enquanto a B era biposto, utilizado principalmente para treinamento. F-16 CD Block 30, 32, 40, 42, 50, 52, introduzidas na década de 1980. Essas versões incorporaram motores mais potentes, sistemas de aviônica avançados. As variantes Block 50 e 52 são notadas por sua capacidade de transportar mísseis AGM-88 RAM, utilizados em missões SEAD. Essas versões também introduziram melhorias no sistema de radar e contramedidas eletrônicas, tornando-as mais eficazes em ambientes de combate modernos. O F-16EF Block 60 Desert Falcon, desenvolvido para os Emirados Árabes Unidos, a versão Block 60, também conhecido como Desert Falcon, é uma das variantes mais avançadas do F-16, inclui um radar AESA, AN, APG-80, aviônica melhorada e um motor General Electric F-110GE-132, que proporciona mais empuxo. Esse motor também conta com um sistema de guerra eletrônica integrado e a capacidade para operar em ambientes altamente contestados. F-16V Fighter, a versão F-16V introduzida em 2012, representa a última evolução do F-16, equipado com radar AESA AN APG-83. O F-16V oferece capacidades melhoradas de detecção e rastreamento, permitindo que ele enfrente ameaças aéreas e terrestres de forma mais eficaz. O avião foi atualizado para incluir telas de alta resolução e um sistema de guerra eletrônica avançado, que torna o caça competitivo mesmo na era dos aviões de quinta geração. O F-16 é um dos aviões de combate mais exportados do mundo, operado por mais de 25 países. Sua versatilidade e eficácia fizeram dele uma escolha popular para muitas forças aéreas, tanto em países desenvolvidos quanto em nações de desenvolvimento. Os Estados Unidos, a Força Aérea dos Estados Unidos continua sendo a maior operadora do F-16, com mais de 1.200 unidades em serviço. Apesar da introdução do F-35, o F-16 continua sendo um componente essencial da capacidade de combate dos Estados Unidos, utilizando uma variedade de missões, desde a superioridade aérea até o apoio aéreo aproximado. Israel tem sido um dos maiores usuários do F-16, adaptando às suas necessidades específicas. Sob o nome de F-16 Sulfa, este modelo conta com sistemas eletrônicos de armamento melhorados, o que lhe permite operar com eficácia em um ambiente regional altamente complexo. O F-16 foi utilizado em inúmeras operações, incluindo missões de ataque preventivo e defesa aérea à Turquia. A Turquia opera uma das maiores frotas de F-16 fora dos Estados Unidos, com mais de 200 unidades em serviço. A Turquia produz localmente algumas versões sob licença e utilizou o F-16 em conflitos regionais e missões da OTAN. O Egito tem sido operador importante do F-16 desde a década de 1980, utilizando aeronaves em diversas missões defensivas e ofensivas. A frota egípcia de F-16 desempenha um papel crucial na defesa do espaço aéreo do país em operações antiterroristas. Os Emirados Árabes Unidos operam a versão F-16 Desert Falcon, uma das mais avançadas e sofisticadas do mundo. Essa versão foi adaptada para as necessidades específicas na região do Golfo, incluindo capacidade melhorada para operar em ambientes de alta temperatura e resistência contra medidas eletrônicas. Grécia, Noruega, Holanda e outros. Os países europeus têm utilizado o F-16 em diversas missões da OTAN, destacando sua capacidade para operar em uma variedade de ambientes e cenários de combate. A interoperabilidade do F-16 com as outras forças da OTAN tornou um ativo valioso em operações conjuntas. Ao longo de suas 5 décadas de serviço, o F-16 demonstrou ser um caça confiável, versátil e eficaz. Sua capacidade de se adaptar às novas tecnologias e missões permitiu que ele continuasse relevante em um ambiente militar em constante mudança. Apesar da chegada de aviões de quinta geração, como o F-35, o F-16 continua sendo uma opção viável para muitas forças aéreas, especialmente aquelas que buscam um caça comprovado em combate e com custos operacionais gerenciáveis. O legado do F-16 se estende além de suas capacidades como caça, servir como plataforma de teste para o desenvolvimento de nova tecnologia, como radar AESA, e o sistema de guerra eletrônica avançado, que posteriormente foi incorporado em aviões mais modernos. Além disso, o F-16 tem sido um símbolo da cooperação internacional em defesa, com programas de coprodução e transferência de tecnologia em países como a Turquia, Coreia do Sul e Japão. Com mais de 4.600 unidades
produzida em mais de 2000, ainda em serviço, o F-16 continua sendo o caça mais operado no mundo. Sua longevidade e sucessão são testemunhos de um design que resistiu ao tempo e que continuará sendo relevante nas próximas décadas. À medida que as forças aéreas de todo o mundo modernizam suas frotas, Ucrânia está nervosa com atrasos de envio ativos. Ucrânia está nervosa com atrasos de envio de ativos russos congelados, diz mídia dos Estados Unidos. Autoridades ucranianas estão ficando cautelosas com os atrasos na finalização de um acordo que desbloquearia 50 bilhões em apoio ao aproveitar os lucros dos ativos congelados do Banco Central Russo, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg. Esses fundos devem ser transferidos para Kiev até o final do ano, de acordo com o plano do G7 feito em julho. Mas a implementação do plano foi prejudicada por exigências feitas pelos Estados Unidos e pelo risco de a Hungria desacelerar qualquer decisão da União Europeia sobre apoio à Ucrânia ou sanções contra a Rússia, de acordo com as pessoas que falaram sob condições de anonimato à mídia. Embora o prazo para o acordo do G7 se estenda até o final do ano, a Ucrânia precisará de uma decisão no mês que vem, quando uma revisão do financiamento pelo Fundo Monetário Internacional exigirá garantias de que os requisitos orçamentários de Kiev serão atendidos, disse uma das pessoas. Precisamos de um mecanismo real. As discussões relevantes estão em andamento há muito tempo e finalmente precisamos de decisões, disse Zelensky na quarta-feira. Um porta-voz da Comissão Europeia disse que o trabalho está em andamento e mais discussões serão necessárias e serão retomadas nas próximas semanas. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Hungria não respondeu a um pedido de comentário. Os aliados da Ucrânia congelaram os ativos do Banco Central da Rússia, a maioria dos quais está na Europa, após o começo da Operação Rússia 2022 no país do leste europeu, ação que Moscou classificou como roubo e pirataria do século XXI. Os fundos renderam até agora cerca de 3,4 bilhões de euros desde que foram imobilizados, embora os lucros gerados antes de 15 de fevereiro sejam retidos para a Euroclear, sediada na Bélgica, como uma proteção para lidar com os riscos atuais e futuros como legítimos. Na quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que Moscou responderá ao uso pelos países ocidentais das receitas geradas pelos ativos russos congelados, visto que isso é ilegal e se trata de roubo de fundos russos, conforme noticiado.
Imperialismo dos Estados Unidos, novo caça mais poderoso do mundo, invisível aos radares, que atinge velocidades supersônicas mais de 1,6 vezes a velocidade do som. No cenário global atual, onde a supremacia tecnológica dos Estados Unidos define as potências militares do mundo, o F-35 Lightning Fighter surge como um ápice da inovação bélica, é considerado o caça mais avançado e mais caro já criado no mundo. Ele combina furtividade, velocidade supersônica e poder de fogo, é um pacote imbatível. Mas o que realmente faz desse avião um divisor de águas no combate aéreo moderno? Pergunta. Prepare-se para descobrir como essa máquina revolucionária está redefinindo o conceito de guerra e colocando os Estados Unidos e seus aliados um passo à frente do domínio dos céus e geopolíticos. Revelado o avião de última geração dos Estados Unidos, o F-35 Lightning. Este é um dos maiores modernos aviões de combate da atualidade, desenvolvido para ser um caça furtivo, ou seja, invisível aos radares inimigos. O F-35 Lightning é um avião de quinta geração, utilizado tanto pela Força Aérea quanto pela Marinha dos Estados Unidos. É um caça monoposto e monomotor, o que significa que tem apenas um lugar para o piloto e um único motor. É importante não confundir o F-35 com o F-22, que apesar de ter uma numeração menor, é um bimotor, embora alguns possam pensar que o F-22, por ter uma numeração menor, seja inferior ao F-35, isso não é verdade. Os dois caças têm propósitos diferentes. O F-35 é um avião Stealth, projetado para ser invisível ao radar. Seu formato e cor ajudam a evitar a detecção por radares inimigos, tornando-o ideal para operações militares em que a descrição é essencial. Uma das principais características de um avião Stealth é a ausência de armamentos visíveis externamente. Todos os equipamentos e armas estão embutidos na fuselagem e são expostos apenas quando necessário. Este caça foi desenvolvido tanto para ataques terrestres quanto para combates aéreos, com a capacidade de engajar e destruir outros aviões inimigos em combate direto, o que é conhecido como dogfight. O F-35 foi projetado para garantir a superioridade aérea em conflitos armados. Existem 3 versões deste avião: o F-35A, que é a versão convencional de decolagem e pouso, o F-35B, que tem capacidade de decolar de distâncias curtas e pousar verticalmente, o F-35C, que é a versão projetada para operar em porta-aviões, sendo lançado por catapultas. O desenvolvimento do F-35 envolve uma colaboração internacional com componentes sendo produzidos por diversos países aliados dos Estados Unidos, como a Inglaterra, Itália, Austrália, Canadá, Noruega, Dinamarca, Holanda e Turquia. O programa de desenvolvimento e construção do F-35 é o maior da história militar dos Estados Unidos, tem também o maior programa de armamento do mundo. Até 2014 o programa já havia ultrapassado os 160 bilhões de dólares em custo, e estima-se que até 2070 o custo total do programa ultrapassará 1,5 trilhão de dólares. O primeiro voo do F-35 ocorreu em dezembro de 2006. Em junho de 2015, a Marinha dos Estados Unidos declarou seu primeiro esquadrão com a versão F-35B, pronto para a operação. Diferentemente de aviões antigos, que podem ser adquiridos por civis após a desativação, o F-35 é exclusivo das Forças Armadas dos Estados Unidos e de alguns países aliados. O cockpit do F-35 é altamente tecnológico, equipado com a tela touchscreen de mais de 20 polegadas, além de um sistema de reconhecimento de voz que permite ao piloto comandar diversas funções sem precisar tirar as mãos dos controles. O piloto também utiliza um capacete com um sistema de exibição montado na cabeça, onde informações de voo são projetadas diretamente na viseira, permitindo que o piloto tenha acesso a dados críticos sem desviar o olhar do campo de visão. Os Estados Unidos têm planos de adquirir mais de 2.600 unidades do F-35 com produção prevista até 2037. A Lockheed Martin, fabricante do F-35, prevê que o programa continuará até 2070. Considerando a vida operacional dessas aeronaves, embora o custo do programa seja extremamente alto, a longevidade e a superioridade tecnológica do F-35 justificam este investimento. Além dos Estados Unidos, outros países estão operando o F-35. A Força Aérea da Austrália, Bélgica, Dinamarca, Israel, Japão, Noruega, Holanda e Coreia do Sul utilizam a versão F-35A, enquanto a Itália operou tanto o F-35B quanto o F-35C. A Marinha Italiana também utiliza o F-35B, que é capaz de decolar em distâncias curtas e pousar verticalmente. O motor do F-35 é o Pratt Whitney F-135, capaz de gerar 28 mil libras de empuxo com o uso pós-combustor. O motor pode aumentar essa potência para 43 mil libras, permitindo ao F-35 atingir velocidades supersônicas mais de 1,6 vezes a velocidade do som. O teto operacional do F-35 é de 50 mil pés, tornando um dos caças mais rápidos e versáteis do mundo. O desenvolvimento do F-35 envolve a participação de diversos países, cada um contribuindo para a produção de componentes específicos. Por exemplo, o motor é fabricado com a colaboração do Canadá, enquanto outros sistemas foram desenvolvidos por empresas da Noruega e da Holanda.
Essa colaboração internacional foi essencial para o sucesso do programa, que é considerado um dos mais complexos e caros da história militar. A capacidade de furtividade do F-35 é uma das características mais notáveis. Durante os testes, o F-35 demonstrou ser capaz de evadir a detecção por alguns dos mais avançados sistemas de radar do mundo. Essa capacidade é vital para a missão de penetração em território inimigo, onde a surpresa é um fator crucial. Além da furtividade, o F-35 também é altamente manobrável, com capacidade de realizar manobras complexas em combate aéreo. O avião foi projetado para ser superior a qualquer outro caça em operação, e seu desempenho em teste tem sido impressionante. A combinação de velocidade, manobrabilidade e furtividade faz do F-35 uma máquina de guerra formidável. Em termos de armamento, o F-35 é capaz de transportar uma variedade de mísseis e bombas. O armamento principal é armazenado internamente para manter a furtividade, mas o F-35 também pode carregar armas adicionais em pontos de fixação externos quando a furtividade não é a prioridade. Essa flexibilidade permite que o F-35 execute uma ampla gama de missões, desde a superioridade aérea até ataques ao solo. A integração do sistema no F-35 também é um grande avanço em relação à caça de gerações anteriores dos Estados Unidos. O avião é equipado com um sistema de fusão de sensores que coleta dados de várias fontes e apresenta uma imagem unificada ao piloto. Isso permite ao piloto ter uma visão completa no campo de batalha, melhorando a tomada de decisões em tempo real. Outro aspecto importante do F-35 é a sua capacidade de operar em conjunto com outras forças. O avião foi projetado para ser interoperável com as forças armadas de outros países aliados dos Estados Unidos, o que significa que pode trabalhar em conjunto com outros caças, drones e unidades terrestres em missões coordenadas. Apesar de todas essas capacidades, o F-35 dos Estados Unidos enfrentou vários desafios ao longo dos anos. Problemas técnicos, atrasos e aumento de custos foram comuns, mas a equipe de desenvolvimento conseguiu superá-los. Hoje o F-35 está em operação em várias forças aéreas ao redor do mundo e continua a ser um dos programas de defesa mais importantes do século XXI. Os custos exorbitantes do programa F-35 já ultrapassaram $1 trilhão, refletem a complexidade e a ambição do projeto. No entanto, para os Estados Unidos e seus aliados, o investimento é justificado pela necessidade de manter a superioridade aérea em um mundo cada vez mais volátil. O F-35 é um sistema de arma completo que redefine o que é possível em termos de combate aéreo global. Sua combinação de furtividade, velocidade, poder de fogo e tecnologia de ponta o torna um elemento central da estratégia militar dos Estados Unidos e seus aliados. Este avião dos Estados Unidos não passa despercebido em qualquer lugar onde é exibido ou opera. Seu design impressionante, capacidades avançadas e o simples fato de ser o avião de combate mais avançado já construído fazem dele uma atração onde quer que vá. Seja em operações reais ou demonstrações públicas, o F-35 continua a capturar a imaginação de todos o que vem.